Vamos seguir aqui no Morning Show falando agora de política. Tem algum nordestino ofendido aí? Neste domingo, na saída de um restaurante em Brasília, Jair Bolsonaro fez essa pergunta a populares que acompanhavam uma entrevista dele a jornalistas. O presidente voltou a negar que tenha criticado a região Nordeste durante uma fala em que lançou mão da frase, abre aspas aí, governadores de Paraíba, fecha aspas. Na sexta-feira, microfones da TV Brasil captaram um trecho de uma conversa reservada entre o capitão reformado e o ministro Onyx Lorenzoni, durante café da manhã com integrantes da imprensa estrangeira. Vamos conferir exatamente esse momento da conversa. Você na bunda de madrugada, mas tá tudo aqui. Minha equipe tá pronto. Aqueles governadores aqui. Paraíba, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada pra esse cara. O Moreno tem botado picareta lá, eu falei pro cara, não. Tá aí. Ó, aí tá a frase, dá pra ouvir nitidamente o que ele reproduz ali ao microfone um pouco antes de começar, naquele momento onde os preparativos estão sendo feitos para receber ali os jornalistas estrangeiros. Daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara aí, afirmou o presidente. Por causa da fala, Bolsonaro tem sido muito criticado, especialmente por artistas e políticos do Nordeste. Pela manhã, ele já tinha ido ao Twitter comentar o episódio. Aspas. Daqueles governadores, o pior é o do Maranhão, fecha aspas. Foi o que falei reservadamente para um ministro. Nenhuma crítica ao povo nordestino, meus irmãos. Mas o melhor de tudo foi ver o único general Luiz Rocha Paiva se aliar ao PCdoB de Flávio Dino para me chamar de antipatriótico. Sem querer, descobrimos um melancia defensor da guerrilha do Araguaia em pleno século XXI, escreveu Bolsonaro. Vamos a Brasília conversar com ele, Zé Maria Trindade. Em meio a todo esse rolo, Trindade, todo esse imbróglio aí envolvendo o presidente aí, a comitiva presidencial tem marcado uma viagem para Bahia nessa terça-feira. Ele vai mesmo? Bom dia para você aí em Brasília, Trindade. Muito bom dia. Olha, Congresso Nacional em recesso, as atenções se voltam aí para a presidência da República e Bolsonaro não deixa escapar não, tudo vira notícia por ali, viu? Esse final de semana ele falou à vontade. O general Melancia, ele se refere verde por fora, né, a farda verde oliva, e por dentro vermelho, ele quer dizer comunista. E o general já até respondeu dizendo o seguinte, que é melhor estar no centro, o equilíbrio estaria no centro. Então, o presidente já comprando briga aí com setores do próprio Exército Brasileiro, o famoso EB. Agora, sobre essa referência dele a governadores do Nordeste, eu conversei com alguns parlamentares, eles entenderam ali, Edgar, de que se trata de um termo pejorativo no Rio de Janeiro, Sim. Se referir a todos os nordestinos como paraíbas. E aí em São Paulo, por exemplo, esse termo pejorativo é baianos. Sim. Quando diz que alguém é baiano, não significa que ele da seja Bahia. exatamente baiano, mas é um nordestino. Então isso acabou provocando irritação no Congresso Nacional. O Congresso já está, o Nordeste já está ali divergente com Jair Bolsonaro, exatamente durante a campanha ficaram ali sequelas e até pessoas que apoiaram Bolsonaro entendem que ele não tem uma política boa. Não há nenhum nordestino aqui na esplanada dos ministérios, mesmo em cargos específicos para o Nordeste, ele não chamou nordestinos para conversar, mas há sim uma política do governo agora para beneficiar com projetos vários setores do Nordeste. O secretário do Ministério de Minas e Energia, Júlio Semeghini, muito competente, ele diz que existem projetos na área de ciência e tecnologia para beneficiar o Nordeste. Então, há um trabalho do governo para melhorar a situação e a imagem do presidente aí nesta região. É preciso ver o seguinte, ele fala sempre do sogro dele, que é cabra da peste, que é outro termo que não é próprio para falar de nordestino, né? E é uma visão que os deputados dizem que as elites do Sul e Sudeste têm do Nordeste, que acaba prejudicando a imagem do setor. Tem um amigo, Edgar, que escreveu um livro, o Magno Martins, O Nordeste que Deu Certo. Ele reuniu vários pontos em que nordestinos se deram bem e que não são lembrados, mas se lembra do maior comedor de banana, do homem mais feio do Brasil e que existe mesmo
essa diferença de ideia do que é exatamente o Nordeste. O Nordeste vem crescendo acima do crescimento médio do país há muito tempo. Ô, Trindade, para ficar na metáfora aí usada pelo Bolsonaro, né, do general Melancia, é bom lembrar que tem a parte do meio, né? É a linha tênue que divide o vermelho, que é a parte branca. Seria ali a paz, de repente uma visão isenta, né, do preconceito, né? Mas vamos lá. Ô, Caio, bom dia. Eu queria saber o que você, como você considera essa frase do presidente Bolsonaro nesse episódio aí, a gravidade, se você acha grave o que ele disse. É um tema delicado, né? Porque o desafio nessa polêmica é a gente fugir das cortinas de fumaça das narrativas e debater os fatos, né? Deixando a discussão aí mais objetiva e produtiva. Acho que só assim a gente pode formar a nossa opinião sobre o uso dessa linguagem pelo presidente. Eu organizei meu pensamento aqui em 5 pontos-chave, né, sobre essa pauta. O primeiro ponto: é sim possível ofender sem ter a intenção de ofender, né? Só que a ausência de dolo, ela não exime o emissor da mensagem de responsabilidade pelo que ele fala. O segundo ponto: do ponto de vista semântico mesmo, aqui a gente está diante de uma metonímia, que é aquela figura de linguagem em que você tem a substituição de palavras com sentido próximo. Nesse caso, é a substituição do todo pela parte, ou mesmo da classe pelo indivíduo. Isso por si só não seria pejorativo, é uma força de expressão. E vamos aqui só lembrar, né, é importante ressaltar isso, que o presidente ele critica governadores e não a população dos estados em si. Só que, aí chegamos no terceiro ponto, a expressão Paraíba, para se referir à população nordestina, é uma generalização e pode sim, ou não, né, isso é questão realmente de interpretação, ser considerada pejorativa, né? O Nordeste ele é formado por 9 estados e você se referir à população nordestina usando apenas um deles, pode soar como um descaso às particularidades e mesmo à história, né, de cada uma dessas sociedades locais. Seria similar, viu, Edgar? É importante fazer essa comparação a chamar a população dos estados do Sul de gauchada, né? A frase do presidente poderia ficar assim, ó: desses governadores de gaúcho, o pior é o de Santa Catarina, por exemplo. Né? Só que aqui tem uma questão que é a sensibilidade do interlocutor. Isso é fundamental, que é aquele que recebe, né, o receptor da mensagem. Talvez para você usar uma metonímia ou uma generalização, chamando, por exemplo, um oriental de japonês, pode soar inofensivo. Mas quem sabe se ele tiver ascendência chinesa ou coreana, né, isso pode incomodá-lo. E esse sentimento é muito legítimo. Né? Aí vem o quarto ponto: grosseria ou não, em nenhuma hipótese pode-se falar em conduta ilícita do presidente aqui, tá? A questão aqui foi uma conduta inofensiva ou de mau gosto? E tem um ponto que é interessante: pode ser uma conduta inofensiva e de mau gosto concomitantemente, ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que essa polêmica ela é legítima e ela enseja aí um bom debate no sentido de promover uma convivência mais harmônica e principalmente respeitosa entre as pessoas das diferentes regiões do Brasil. Mas aqui vem o quinto e último ponto, que é inspirado naquela máxima sempre repetida pelo Danilo Gentili, que é, vamos dizer assim, para mim, o maior ativista pela liberdade de expressão no Brasil. E a frase dele é a seguinte: não importa o que se fala, o que importa é quem fala. E eu queria destacar aqui para o ouvinte o artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que é a Lei do Crime Racial, que diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. E aqui vai uma frase do presidente da República, essa sim preconceituosa. Abre aspas: a Dilma não é nenhuma nordestina. A Dilma é uma mulher bem formada. A Dilma é economista de qualidade. Olha isso, a Dilma não é nenhuma nordestina, a Dilma é uma mulher bem formada. Acontece que o presidente autor dessa frase se chama Lula. E eu acho que à época a imprensa estava muito ocupada aplaudindo o Lula e se esqueceu de repercutir esse absurdo com a ênfase e a repulsa que ele merecia. Bom, algumas coisas que eu depreendo da tua fala aí, em alguns pontos eu concordo, eu acho que é interessante esse exercício
e esse esforço que você faz em trazer Mas tem coisa que não dá para interpretar, né? Uma coisa tá muito explícito ali, né? A mesma ferramenta que fez a projeção do Bolsonaro tá fazendo com que ele morra pela boca, porque ele é uma figura assim, essa é a verdade do Bolsonaro. Quando ele fala essa frase, ele tá sendo verdadeiramente Bolsonaro. E aí, verdadeiramente preconceituoso também. E aí tem um caso legal, Caio, porque você pode encontrar ali uma justificativa para o cometimento de um crime comum e um crime de responsabilidade, já que ele é o presidente da nação, né? Ele tem ali, por prerrogativa da liturgia do cargo que ocupa, governar para todos. Quando ele discrimina por região, que é uma das coisas qualificadas em crime de racismo, quando ele discrimina por região, na posição que ele tem, temos um grande problema aí. Uma verdade que pode dar em alguma coisa, acho bem difícil dar alguma coisa, porque ela revela só mais do que muitos já sabem a respeito de Bolsonaro e outro tanto tenta fingir que não. Mas esse é o verdadeiro Bolsonaro. Quando ele profere uma frase como essa, eu acho, o Danilo Gentili, quando você coloca o Danilo é um humorista, ele tem a opção de fazer um humor que pode ser considerado por alguns de bom gosto ou mau gosto. É a opção dele, ele é um humorista, ele pode lançar a mão da ferramenta que ele quiser para tentar fazer as pessoas rirem. Agora, um presidente, né, eu acho que tem uma questão do decoro ali, da impessoalidade, do decoro. A liturgia do cargo, né? Tem um vídeo recente dele também, né, Edgar, falando com, não sei se é com um assessor, se é com um ministro, se referindo a pau de arara. O tamanho da cabeça não nega, e dá risada. Quer dizer, uma coisa meio tosca, que não se cabe a um presidente da República falar, se dirigir dessa forma. Isso ele falou, que o Vini está falando, Caio, é o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Na última live, da última quinta-feira, né, quando ele se refere, você também como é que é? Pau de arara. É pau de arara também, essa cabeça aí não me engana. Né? Quer dizer, o tipo esse é o Bolsonaro, é isso daí. É o que a gente, enfim, comprou. O Brasil, em sua maioria, comprou na última eleição. Você quer seguir algum comentário? Só para deixar também clara a minha posição a esse respeito, eu considero sim a linguagem de mau gosto, ainda que falada totalmente em privado, uma linguagem de mau gosto, mas a crítica foi aos governadores. E eu não consigo enxergar nada ilícito, nem mesmo no âmbito de crime de responsabilidade. E sobre essa live, né, inclusive usando esse tipo de linguagem por demais coloquial, tangenciando realmente e dando ensejo a esse tipo de interpretação que pode sim ofender a sensibilidade das pessoas, não só ele faz uma menção na live, né, eu assisti essa live coincidentemente, ele pergunta se o ministro tem algum parente pau de arara, também uma expressão infeliz, faz uma generalização com base na aparência do ministro, que também é lamentável, e complementa a brincadeira quando se aproxima o deputado federal Hélio Bolsonaro, também conhecido como Hélio Negão, brinca que ele é sueco. Né? Então, esse tipo de piada talvez funcione em algumas rodas de bar, mas é incompatível com o exercício da presidência da República. É isso, ô Zé, e Zé Maria, os governadores que representam aí, 30 milhões de nordestinos, né? De alguma forma, é uma postura inapropriada, né? Para um presidente se referir a governadores que representam aí boa parte da população brasileira, né, Zé? É aquela velha história, né, que a gente estudou sobre a estrutura do lead, né, as 5 perguntas, o que, quem, como, onde, porque no caso aí é quem. Ele é assim, ele é transparente, eu já fiz várias entrevistas com ele e fico assustado, né, com a transparência que ele se coloca. Mas essa posição agora está preocupando até aliados no Congresso e fora do Congresso. O ministro me disse que há ali uma tentativa de conversar com ele, mas falta no Palácio do Planalto, o que a gente falava aqui daquele fotógrafo, lembra do Michel Temer? Que falava, presidente, olha, isso não está legal e tal, e precisa de alguém que tenha coragem de dizer para o presidente. Mas ele assim, dificilmente muda, mas a preocupação está exatamente na falta de foco do governo e do presidente Jair Bolsonaro. Olha, Edgar, e nessa conversa que a gente teve com um ministro e com alguns deputados, há um pensamento ali unânime de que a equipe de governo é boa,
e isso pode salvar o governo. Sim, e essas medidas que você falou, que ele pretende implementar exatamente para levar algum benefício, né? É uma medida política que parte de enfim, de uma situação tosca, infeliz, né? Para dizer o mínimo, em algum benefício para uma parte da população sofrida, assim como outras partes da população também carentes aí de muitas coisas básicas, infraestrutura, para dizer o mínimo e para ficar aí no caso do ministro, o Tarcísio, né? O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas. Obrigado, viu, Trindade, pelo papo. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado, bom dia.